Neste vídeo, vamos dar continuidade à nossa introdução sobre sistemas distribuídos. Vamos começar a abordar um tópico de modelos de sistemas. Afinal, o que é um modelo? Um modelo nada mais é do que uma representação em uma escala reduzida de um sistema a ser desenvolvido. E nessa representação, nós vamos recortar, considerar alguns aspectos de interesse e então desconsiderando aspectos não relevantes para o nosso estudo. Uma segunda definição define um modelo como uma representação ou interpretação simplificada da realidade. Ou seja, mais uma vez, nós vamos desconsiderar aspectos não relevantes ou então uma interpretação de um fragmento de um sistema segundo uma estrutura de conceitos. Então, nesse módulo, nós vamos começar a entender sistemas distribuídos sobre a ótica de vários modelos. E, de um modo geral, sistemas distribuídos diferentes, apesar de terem objetivos distintos, eles vão compartilhar algumas propriedades importantes, e isso vai implicar em problemas comuns no projeto desses sistemas. Então, esses modelos que são encontrados na literatura, eles são úteis para capturar tais propriedades, questões de design e também prover soluções para esses problemas recorrentes. De um modo geral, os modelos em sistemas distribuídos vão definir a interação entre os componentes, seja componente de hardware como componente de software, como também o mapeamento desses componentes para a rede que vai subjacente, a rede sobre a qual o sistema distribuído vai operar. Basicamente, nós vamos ver alguns tipos de modelos. Inicialmente, três modelos. O primeiro deles é o modelo físico, e justamente ele vai considerar os dispositivos e a rede de comunicação que constituem o sistema distribuído. Mas devemos deixar claro que esse modelo não vai considerar as tecnologias envolvidas. O segundo modelo, denominado modelo arquitetural, ele vai considerar as atividades que vão ser executadas pelos seus componentes. E essas atividades estão relacionadas a questões computacionais de comunicação. Afinal de contas, um sistema distribuído, as entidades precisam se comunicar para alcançar um determinado objetivo. E como exemplo, nós temos o modelo cliente-servidor, que, resumindo, é o modelo sobre a qual as principais aplicações na internet funcionam, um cliente fazendo requisições para um servidor que vai retornar, executar uma operação, retornar uma resposta para o cliente. E o modelo peer-to-peer, que também nós já estamos familiarizados com o torrent, onde nós baixamos arquivos. O terceiro modelo é denominado modelo fundamental, que tem uma perspectiva mais abstrata e tem como objetivo descrever soluções para questões recorrentes. E eu gosto muito de comparar esse modelo com o Design Patterns em engenharia de software. Além desses três modelos, nós temos outros três que temos um modelo de interação, onde nós vamos entender a estrutura e a sequência de comunicação entre os componentes. O modelo de falhas, que falhas nós sabemos que podem ocorrer, então esses modelos vão considerar que tipos de falhas, como elas vão ocorrer, quais falhas vão ser toleradas e aquelas que não serão toleradas. E o modelo de segurança que começa a modelar as possíveis ameaças não só aos processos, ao software, como também aos canais de comunicação. Iniciando o nosso modelo físico. O modelo físico ele nada mais é do que a representação dos elementos de hardware e suas conexões. Então, nós vamos considerar os tipos de dispositivos e a interconectividade entre eles. E nós vamos abstrair os modelos, as tecnologias, detalhes específicos acerca da tecnologia de rede empregada. O livro do Colores, que é um dos principais livros na área de sistemas distribuídos, ele define o modelo físico basicamente em três gerações. Então, na década de 70 a 80, nós tínhamos sistemas distribuídos que basicamente eram compostos por entre 10 e 100 nós que eram conectados em uma rede local, numa LAN, Local Area Network. E basicamente uma pequena quantidade de serviços eram fornecidos.
Então, nós tínhamos serviços de impressão, de e-mail, transferência de arquivos. E uma grande característica era que o sistema ele era homogêneo, ou seja, devido às limitações de tecnologia e de hardware e até mesmo de software, os sistemas eles não tinham variabilidade. Eles tinham o mesmo hardware, executavam a mesma plataforma, o mesmo sistema operacional, o mesmo software. E aí, na década de 90, nós passamos para uma época de escala de internet, que justamente a internet cresce e com isso começa a haver avanço tecnológico, onde começa a surgir várias arquiteturas. Então, nós temos um conjunto extensivo de computadores conectados pela internet. E o principal ponto que começa a emergir é a heterogeneidade. Heterogeneidade de sistemas operacionais, de arquiteturas de computador e de redes. E quando nós falamos em redes, estamos nos atendo a protocolos de comunicação. Os sistemas começam a se interconectar. E, por fim, a última geração, a qual nós talvez nos encontramos ainda hoje, que é a contemporânea, que é basicamente caracterizada pela mobilidade dos nós. Então, quando nós falamos em mobilidade nos nós, pensa um usuário com seu celular que ele está na sua residência, ele ingressa no seu ambiente de trabalho, depois ele entra na estação do metrô. Então, com isso, ele pode começar a descobrir serviços e a permitir uma interoperação espontânea entre os nós. Nós também temos nós que estão embarcados em objetos cotidianos de uso comum, como lavadoras, casas, e aí emerge, né, o conceito de internet das coisas. Nós temos cloud computing, onde um conjunto de nós vai prover um serviço. Então, nós temos como exemplo uma máquina de busca ou até mesmo serviços de armazenamento na nuvem. Em seguida, nós temos o modelo arquitetural, que justamente ele vai apresentar a estrutura em termos de componentes individuais e suas relações. Nós podemos elencar cliente-servidor, sistemas peer-to-peer e objetos distribuídos. E a meta principal é assegurar que a estrutura vai cumprir as demandas presentes e futuras. Afinal, um sistema ele tem que evoluir, do contrário, ele termina morrendo, envelhecendo, que é o envelhecimento de software, é um termo bastante estudado na área de engenharia de software. E nós temos também principais questões que vão estar relacionadas a tornar o sistema confiável, gerenciável, adaptável e de baixo custo. E basicamente, no modelo arquitetural, há 4 questões fundamentais. A primeira delas é quais são as entidades que vão se comunicar em um sistema distribuído. E como que elas vão se comunicar? E quais papéis e responsabilidades essas entidades têm na arquitetura global? Em outras palavras, os papéis dela para alcançar o objetivo que o sistema distribuído se propõe. Como elas vão ser mapeadas na estrutura física? Interessando a primeira pergunta, quais são as entidades que se comunicam no sistema distribuído? Do ponto de vista do sistema, nós temos o conceito mais básico, que é o processo. Então, porém, o processo é um termo bastante definido em sistemas operacionais, porém, em alguns ambientes, como por exemplo em redes de sensores sem fio, não há noção de processo. Então, nós vamos encarar essas entidades como os nós de um sensor sem fio. Em outros casos, os processos eles podem ser implementados como threads. Então, em resumo, em alguns cenários, nós vamos encarar entidades como processos ou como threads. Além de processos, nós podemos enxergar também entidades como objetos. E nós vimos no módulo anterior o conceito de RMI, Remote Method Invocation, que justamente eles foram introduzidos para encorajar o uso da abordagem orientada a objeto. Então, a computação vai consistir em um número de objetos que vão interagir e vão decompor o problema em pequenos módulos, e a interação, a troca de mensagens entre esses módulos vai permitir a realização de uma atividade. E esses objetos eles vão ser acessados por meio de interfaces, e aí haverá uma linguagem para definir os métodos que são acessíveis. E
Dando continuidade, quais são as entidades que vão se comunicar? Nós também temos componentes, que além de interfaces, eles vão definir dependências de outros componentes e interfaces. E um principal exemplo que era muito utilizado é, há algum tempo é o conceito de AJB, onde nós, por meio da linguagem Java, era possível desenvolver objetos, componentes distribuídos, onde na própria definição do método era declarado quais outros componentes aquela instância dependia. Há também o modelo Corba, que é um modelo bastante antigo na literatura. E, por fim, há também o conceito de Web Services, que justamente são um software identificado por um RI, cuja interfaces e os binders, as dependências, de uma certa forma, eles vão ser definidos, descritos e descobertos como os artefatos XML, onde XML é justamente uma linguagem extensiva de marcação, sobre a qual é possível construir protocolos de comunicação para a internet. Eu deixo aqui nesse link, no último link, a descrição do XML quanto ao serviço de web services do correio. E lá nós podemos ver vários métodos que são disponibilizados pelos correios por meio do XML. Muito obrigado.